Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema é uma análise do momento político em que vivemos. Estamos colhendo as primeiras impressões do plenário depois do domingo, dia 17 de abril, onde a Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment, a admissibilidade do processo de impeachment, que agora é encaminhado aqui para o Senado Federal. Então, nós vamos ouvir da senadora uma breve análise desse momento e as expectativas do que será o trabalho da Casa nessa etapa do processo de impeachment. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no pela oportunidade, Tânia, mais uma vez. Eu acho, indo direto à sua pergunta, no meu modesto entendimento, nós tivemos no domingo, 17 de abril, uma demonstração clara de uma maturidade política no nosso país e de uma manifestação pacífica dentro do Congresso, mais precisamente da Câmara dos Deputados e também nas ruas. E isto, digo porque me impressionou muito, agradavelmente, porque na véspera da votação eu temia que as ameaças virtuais que na véspera da votação eu havia recebido, inclusive me confundindo como se eu fosse deputada, ameaças assim, tipo, toda a sua família vai ser chamada de golpista e outras ameaças do gênero. Eu tinha medo, até usei a tribuna para dizer, eu temo que essas ameaças virtuais passem para o campo real. E aí haja uma violência mais grave, de enfrentamento, de confronto. O contencioso na democracia é fundamental. O contencioso, que eu digo, aliás, melhor dizendo, o contraditório. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, e nós duas convivemos pacificamente. Então, esse é o bonito da democracia. Cada um respeita a sua posição. Então, o que nós vimos foi não só um comportamento exemplar, foi um fim de uma grande partida de decisão, mas embora não fosse a eliminatória, foi uma, digamos, preliminar, uma partida preliminar. E a eliminatória será aqui no Senado Federal, que é a casa onde vai ser julgado o processo, e a Câmara, ao admitir, de uma decisão absolutamente soberana. As praças, especialmente aqui em Brasília, a praça em frente à esplanada dos ministérios, houve até uma separação, temendo-se que fosse acontecer confrontos. Felizmente, o muro ficou apenas com uma referência até bem-humorada e hilária do Muro de Berlim. Então, não aconteceu. Foram uma manifestação e, ao final, mesmo que, digamos, numa partida de futebol, hoje, lamentavelmente, a gente vê cenas de violência, uma torcida brigando com a outra e até crimes mais graves, como assassinato. As pessoas saíam, os que se sentiram derrotados, saíam de cabeça baixa e caminhando lentamente, conversando. E os que ganharam foram soltar foguete, foram celebrar, comemorar aquilo que para eles foi vitorioso. Então, eu acho que esse lado é um lado extremamente positivo para a sociedade brasileira. E é também positiva o reconhecimento da força que as redes sociais estão tendo no processo político nacional. Nós tivemos, no dia 13 de março deste ano, quando 6 milhões de pessoas foram às ruas em 250 cidades, claro, começar pelas capitais, a primeira demonstração dessa força das redes sociais. O protagonismo do cidadão interessado na política, manifestando, protestando, comparecendo pessoalmente e indo às ruas. Então, renasceu o interesse do brasileiro pela política. Então, o lado da crise e esse processo de impeachment temos que avaliar deste ponto de vista, porque para não haver apatia. Acho que o eleitor brasileiro hoje vai ficar mais exigente, especialmente do que ele viu na Câmara. Não foi muito agradável, né? O cara está elogiando a mãe, a tia, a avó. Tudo bem, a família merece isso, mas ali é uma área institucional. Você tem que estar votando sobre o interesse da sociedade e do país. Ponto. Ou, no máximo, do seu estado. Estou aqui representando tal estado e em nome dele e tal. Então, muito um cenário de retórica que era dispensável, teria sido mais rápido. Poucos votos foram objetivos, votos assim ou votos... Então, o resto todo foi assim uma exaltação mais das suas relações pessoais, dos amigos, da tia, do avô, do neto, da nora e tal, do meu filho, e que leva o meu nome, né? Então,
Então, nesse aspecto, eu acho que aqui na Casa, no Senado, nós vamos ter que ter uma atitude de, eu diria, magistrados, né? Porque nós seremos juízes. Tanto que o presidente do Supremo é que virá aqui para presidir a sessão, como aconteceu, aliás, há 24 anos atrás, em relação ao impeachment do ex-presidente, agora nosso colega senador, Fernando Collor. Então, eu acho que esse é o lado positivo e aqui no Senado agora, a nossa missão vai ser uma missão bastante compenetrada, de compromisso com o país, com a seriedade e a fundamentação que um processo desse precisa ter. Aqui o Senado é outra coisa, é outra natureza desse julgamento. É um outro olhar, outra perspectiva também, né? Porque são os parlamentares que falam pelas unidades federativas. Talvez até por isso o jeito que se encaminhava voto na Câmara fosse uma coisa mais personalizada, né? E aqui, e aqui nós teremos, exatamente, era uma coisa individual. É um outro olhar, né? As pessoas falando, porque todo o país estava sintonizado, né, como numa grande partida dessa história, né, de campeonato. Foi uma paixão nacional, né? O acompanhamento disso ontem. Esse é muito bom. Terminada, quando ele anunciou o resultado, eu moro num bairro aqui, não é do bairro dos Senadores, é um bairro lá no Noroeste, é um número de manifestações, de panelaços, de foguetes, de tudo, sabe? Você via um clima assim, então acho que isso não vai resolver os problemas nacionais, não vai resolver. Não é um estalar de dedos que vai resolver o problema do desemprego, o problema da inflação, não é assim. Mas é, pelo menos, assim, o desafogo de um processo que, na visão da sociedade, tem que caminhar agora com muito rigor e muita cuidado. E talvez um distensionamento, como a senhora falava, havia uma expectativa de uma rua que pudesse se tornar violenta. Falava-se aqui na casa da possibilidade de aparecer um cadáver nessa história, um mártir dessa história. É verdade. E o que a rua mostrou foi outra coisa. Isso também pode sinalizar que, resolvida a questão do impeachment, independente do seu resultado, o distensionamento da sociedade vai ser mais fácil do que se imaginava? A gente não, agora, depois com o exemplo que a gente temia, não aconteceu, eu prefiro não fazer previsões. Tá certo. Dizem que os grandes especialistas, há uma tese, uma teoria aí, têm menor capacidade de ter as suas projeções acertadas do que aquelas pessoas que não têm nada que ver. Então, quando você pergunta para uma pessoa neófita, ela pode acertar muito mais do que o especialista. Entendi. Então, eu prefiro, depois dessa teoria que eu acho que agora, vamos pular essa, não vamos fazer, vamos aguardar os acontecimentos. Agora, a única coisa assim, que eu acho que aqui o Senado, a Casa, precisa tirar aquele caráter, né, papai, mamãe, minha neta, meu filho, tirar um pouco isso e fazer aquele, digamos, transformar o Senado numa espécie de Suprema Corte, né, de Justiça, ou numa Corte de Justiça que vai fazer esses julgamentos. Porque teremos 3 votações, né? Sobre isso que eu queria falar. 2 votações com um quórum de maioria simples, né, 41 senadores, e depois a última, que culpado ou inocente, quer dizer, o julgamento para definir, 2/3, são 54 senadores. Aí então, também é um quórum qualificado, como foi o da Câmara para admissibilidade. O que acontece, na verdade, é que o Senado Federal também vai julgar se esse pedido é passível de ser admitido ou não, antes de julgar o mérito, não é isso? É o primeiro passo, não é isso? É o primeiro passo. Essa é a comissão especial que passa a examinar todos esses aspectos. E há uma expectativa de que a senhora possa vir a relatar esse processo, não é? Olha, essa escolha depende das maiores bancadas. No nosso caso, do PP, do Bloco, que é liderado pelo senador Omar Aziz. Depende da vontade da maioria dos senadores. Não é uma missão que eu esteja buscando, não é um posto, embora muito honrada, fiquei desde quando o meu nome foi citado, eu jamais, com toda sinceridade, eu não seria hipócrita de dizer, de imaginar. Em nenhum momento, eu imaginei chegar a pensar nessa possibilidade. Não imaginei, porque isso acho que requer um bom conhecimento até jurídico das questões. Mas também, por outro lado, como senadora de primeiro mandato, tomo isso como uma honra muito grande para uma parlamentar, que aqui é vista como uma senadora independente, como é que eu tenho me comportado, e pretendo continuar sendo assim, entende? Em qualquer desfecho que seja, porque essa, eu acho, é a vocação de quem quer fazer uma diferença na política. Então, penso que aí vai depender dos partidos, vai depender do nosso bloco, que é liderado pelo PSD, PP,
vai depender dos dois partidos majoritários, PMDB e PSDB, e também da própria oposição, de outros partidos de oposição. Eu já sei que há uma resistência manifestada na reunião da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, do Senado, contrária à indicação, mas eu respeito, tenho uma relação muito com todos os senadores do partido, mas eu respeito a posição, eu acho que eles têm razões, né? Espero que as razões sejam favoráveis a mim. Tá certo, senadora, grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu lembro a você que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.